Tá vendo já? Tudo estamos vendo, sim, Amanda. Tudo tranquilo. Pode prosseguir. Só não está no modo palestra, eu tenho impressão ainda, tá? Ah, Você tem que botar no já modo tentei palestra. aqui. Vamos ver. Mas estamos vendo tudo. Se você quiser prosseguir do jeito que está, pode ir, que vai muito bem. Eu não sei por que, que não está indo. Vamos ver se agora foi. Foi. Foi, né? Não, não chegou ainda aqui. Talvez seja no processo, quando você passar o slide, ele volte para o normal. Foi? Não, Porque no meu está aparecendo. No de vocês, não? no meu não está, mas está legível, está bem, tá? Pode prosseguir se você quiser. Deixa eu voltar aqui. Vou tentar outra vez. E agora? Nada. Não? Não. Engraçado, no meu está aparecendo. Mas não tem problema. Você fique à vontade. Ok, então o tema hoje que nos foi pedido foi sobre João Batista, o precursor de Jesus, já que a gente está no mês do aniversário de Jesus e a gente está falando de personagens que acompanharam Jesus nesse ministério, né? E aí eu fui pesquisar para ver se trazia alguma coisa diferente, porque a gente está sempre falando de João Batista, né? E interessante que todos os historiadores que eu pesquisei, eles só falam sobre o que existe sobre João Batista nos 4 evangelhos de Jesus. No Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João. E aí eu fui outra vez buscar na nossa doutrina, né? E eu peguei 3 livros importantes que falam sobre João Batista em diferentes aspectos, os bastidores de João Batista. E mesclei tudo isso, inclusive com um artigo que em junho eu escrevi no Mensageiro Fraterno sobre João Batista. Misturei tudo isso e foi isso que eu trouxe para vocês, só para a gente dar uma recordada. Mas os 3 livros da doutrina que nos falam sobre João Batista, né? O primeiro é Boa Nova, é a obra psicografada pelo Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos. Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel. Aliás, ele tem 2 capítulos, um é o Profeta Maior, que ele vai falar de João Batista, mas relacionando João Batista com Elias e com Kardec. E também um segundo capítulo que ele fala sobre João Batista, o precursor. E Primícias do Reino, pelo espírito de Amélia Rodrigues, né? Psicografia de Divaldo Pereira Franco, o precursor de Jesus. Foram esses 3 livros aí que eu utilizei, então, para a gente fazer o estudo da noite, porque já sabemos sempre as mesmas coisas sobre João Batista, mas vamos recordar, ok? Então, começando aqui, João Batista certamente se destaca como um dos mais belos símbolos do cristianismo e figura ímpar do Novo Testamento, não apenas como batedor ou precursor que veio à frente de Jesus para preparar-lhe o terreno, a fim de que a autoridade máxima do planeta Terra, Jesus,
o Messias, o Cristo de Deus, o governador espiritual do orbe terrestre, pudesse atravessá-lo com mais segurança, mas também como o revelador do Senhor na sua própria experiência diária, fazendo com que o Espírito de Jesus crescesse em sua vida. E aqui algumas coisas sobre Jesus e João Batista, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Eis que eu vou enviar o meu mensageiro, a fim de que ele prepare o meu caminho. Aqui é Malaquias, no capítulo 3, versículo 1 do Velho Testamento, falando sobre João Batista, o batedor, o precursor de Jesus. Todo vale será exaltado, e todo monte, e todo outeiro serão abatidos, e o que está retorcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Também Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 40, versículo 4, falando sobre o trabalho que João Batista viria fazer como precursor de Jesus. E em João, capítulo 3, versículo 30, no Novo Testamento, João diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. João falando de João Batista, quando João Batista nos fala sobre aquele que viria após ele. Aqui nós temos umas figuras de Santa Ana com Maria de Nazaré, João Batista quando criança, e depois Maria de Nazaré, Jesus e José. Outros espíritos nasceram na Terra trazendo a missão de melhorar a psicosfera do nosso orbe para que pudéssemos receber Jesus, como Ana, Simeão, José, Maria de Nazaré e outros. Mas João Batista aguça nossa curiosidade, porque tudo em sua existência transcorre de modo incomum, desde o seu nascimento, que se deu de forma transcendental, como o encontro de sua mãe Isabel com a prima Maria, mãe de Jesus, quando grávidas, e a reação daqueles dois espíritos que se reconheceram e se rejubilaram ainda nos ventres maternos. Mais tarde, essas mesmas mães, ao se reencontrarem mais uma vez, se espantavam com o temperamento forte e decidido dessas duas crianças, dadas as mais profundas meditações, desde tenra idade. Seus atos, pensamentos e sentimentos intrigavam e preocupavam sobremaneira aquelas abençoadas mães. E cumprindo as profecias do Velho Testamento, João Batista seguiu para o deserto, vestiu-se como o antigo profeta Elias e deu esperança aos humildes, abateu os orgulhosos, corrigiu os desvios e abrandou os agressivos com energia e destemidamente. E pregava como o profeta Elias o arrependimento e a reconciliação. Aquele homem de aparência rude, em traje de pelo de camelo e um cinto de couro em volta da cintura, que se alimentava frugalmente, intrigava saduceus e fariseus com sua desassombrada coragem e inquietava sacerdotes e reis com sua destemida língua, pois havia 5 séculos que as vozes dos profetas haviam se calado na Palestina e uma preocupação geral dominava os corações do povo judeu. João seria a voz que clama no deserto a preparar os caminhos do Senhor? Seria ele um profeta?
Ou seria ele o Messias anunciado nas Escrituras? E João pregava: arrependei-vos, dizia, porque está próximo o reino dos céus, indicando aos judeus que seria dele que havia falado o profeta Isaías. Uma voz grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Em Mateus, capítulo 3, versículo 2 e 3. João o Batista, olha que interessante, o sobrenome de João não era Batista, porque naquele tempo não se usavam sobrenomes, se usavam João, filho de Zacarias e Isabel, né? Mateus, filho de Zebedeu. Usava-se dessa maneira, mas João o Batista, porque João batizava no Rio Jordão, né? Batizava como símbolo de um novo ser que nascia após o seu arrependimento. Então, João o Batista pregou e batizou até que da Galileia veio Jesus ter com ele no Rio Jordão para ser batizado. Quando João o vê descendo as bordas do Jordão para ser batizado, grita para que todos ouçam: este é de quem eu dizia, após mim vem um que é maior que eu, porque existia antes de mim. Não o conhecia eu, mas para torná-lo conhecido em Israel é que eu vim com o batismo da água. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 30 e 31. Sim, João Batista batizava nas águas do Rio Jordão, propondo àqueles que o atendiam uma renovação moral, prática simbólica usada por muitas seitas da antiguidade, significando o arrependimento e o propósito de corrigir-se, lavando suas imperfeições. Assim, João cumpria sua missão de anunciar a vinda de Jesus e preparar as pessoas para receberem-no. João só batizava adultos, pois estes já sabiam discernir o bem do mal, o certo do errado. Então, vejamos que não era qualquer um que batizava, não era um ritual, tanto que Jesus, quando os discípulos de João começam a seguir Jesus por ordem de João Batista, Jesus já não pratica o batismo. Ele se batizou através de João Batista para cumprir as Escrituras, e Jesus fala isso para João Batista, que o João Batista diz assim: mas eu não sou digno de lhe batizar, o Senhor é que teria que me batizar. E ele diz assim: não, mas temos que cumprir as Escrituras, né? Porque nas Escrituras dizia isso, que João Batista, o precursor, batizaria Jesus para que Jesus pudesse começar, né, o seu trabalho junto à comunidade da Judéia, e João Batista ir se retirando da paisagem daquele então. Ao batizar Jesus no Rio Jordão, João teve uma visão e ouviu uma voz: este é meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Isso está em Mateus, no capítulo 3, versículo 17. Este era o sinal que João guardava para reconhecer o Messias, e a partir daí testemunhava: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso está em João, capítulo 1, versículo 29. Porém, João Batista
não pregou mais do que 1 ano. E a diferença de idade entre João Batista e Jesus, né, que eram primos, eram de 6 meses. Né? João Batista nasceu 6 meses antes do nascimento de Jesus. E durante 1 ano ele pregou e assustou, como a gente viu, ele assustava com a sua destemida língua, a sua coragem, né? Assustava não só os saduceus como os fariseus, mas também assustava os reis, né? Os imperadores, os potestados da época. Então, sua desencarnação se deu por decapitação, por ordem de Herodes Antipas, a pedido de Salomé e Herodíades, na fortaleza de Maqueronte, na Pérea. João, de fato, partiu primeiro, a fim de executar as operações iniciais para a grandiosa conquista. Vestido de peles e alimentando-se de mel selvagem, esclarecendo com energia e deixando-se degolar em testemunho a verdade, ele precedeu a lição de misericórdia e da bondade. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos de todos os símbolos imortais do cristianismo. Salomé representa a futilidade do mundo. Herodes e sua mulher, o convencionalismo político e o interesse particular. João era a verdade, e a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Esse era João. Lindo ele dizer que Jesus era antes dele, e ele estava certo, né? Porque há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro. Jesus é o co-criador da Terra. Por isso que João dizia assim, eu não o conhecia, porque ele era antes de mim. Coisa linda, maravilhoso, né? Então, a saga desse espírito ímpar, por quem Jesus revela tanto carinho, admiração e respeito, quando Jesus diz aos seus apóstolos e discípulos, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 28. Então, Jesus está dizendo que dos espíritos que estavam encarnados na Terra naquele tempo, e que ainda precisavam reencarnar para seguir a sua evolução, não havia ninguém maior do que João Batista. João Batista era o espírito encarnado mais evoluído que estava na Terra. É lógico e evidente que entre Jesus e João Batista havia uma grande distância, né? Jesus era um espírito puro. Vamos dizer que João Batista era um espírito, um bom espírito, um espírito perfeito, já né, a caminho da pureza, mas ainda necessitava encarnar para evoluir, um espírito superior, talvez. Por isso que Jesus diz aos seus apóstolos e discípulos, quando desce do Monte Tabor, né, onde se deu a transfiguração, e ele conversa com o profeta Elias e Moisés sobre os acontecimentos futuros, né, e futuros próximos que iriam levá-lo à crucificação. E isso é testemunhado por 3 apóstolos, né?
João Evangelista, Tiago Maior, irmão de João Evangelista, e Pedro, Simão Pedro. Os três são testemunhas desse acontecimento no Monte Tabor. E quando eles retornam, descendo do Monte Tabor, perguntam a Jesus: Jesus, o Velho Testamento dizia que era necessário, antes de você vir, Elias teria que vir. E Jesus diz a eles: Elias há de vir para tudo consertar. E depois ele acrescenta: e Elias já veio, e não o reconheceram e fizeram dele o que quiseram, como sempre fazem com os profetas em Israel. E os seus apóstolos sabiam e reconheceram que eles estavam falando de João Batista, que João Batista seria a reencarnação do profeta Elias, né? Então, já era um espírito bastante grande. E a gente fica assim, mas por que um espírito tão luminoso como João Batista, né, que é a reencarnação de um dos maiores profetas do Velho Testamento, que é Elias, por que uma morte tão trágica, né? Mas nós temos que nos lembrar que, enquanto profeta Elias degolou mais ou menos 500 sacerdotes da seita de Baal, e isso pesava na consciência desse espírito. E esse espírito consegue, renascendo como João Batista, ressarcir esse equívoco que ele havia cometido, né? Por isso, ele escolhe, como espírito evoluído que era, ele escolhe a mesma morte que ele havia dado aos sacerdotes de Baal. Por isso, a decapitação, né? É uma história bastante interessante. E Caibá Schutel vai além desse profeta maior, Elias, do Velho Testamento, 500 anos sem a voz de uma profecia em Israel, na Palestina, aí vem João, e João é um profeta maior também, considerado um profeta maior, e João... Amanda, teu som caiu. Acho que foi a conexão dela, Eduardo. Foi a conexão dela. Vamos aguardar Amanda, um pouquinho, né? Você está sem som, tá, Amanda? Vai esperar ver se ela volta, né? Provavelmente está tentando, né? Desculpe, mas já estamos no final. Então, a saga desse espírito ímpar, por quem Jesus revela tanto carinho, admiração e respeito, e diz Jesus: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior que João Batista. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículo 28. Também nos comove por sua rude beleza, assim como ao seleto e querido grupo que deu origem à nossa amada casa, pois eles já traziam de outros tempos o carinho e o respeito por João Batista,
tornando-o patrono, protetor, mentor maior do Centro Amor, Caridade e Esperança. E todo ano, em junho, desde a sua fundação, 1942, o SEACE homenageia esse espírito missionário, o mais evoluído dentre os humanos encarnados, disciplinado, cumpridor de seus deveres, por isso tanta disciplina no amor, caridade e esperança, né? Porque João Batista era um espírito muito disciplinado, e seu Antônio dos Santos também era um espírito muito disciplinado, por isso a gente prima pela disciplina no amor, caridade e esperança, né? Esse espírito missionário mais evoluído dentre os humanos encarnados, disciplinado, cumpridor de seus deveres, possuidor de muitas faculdades mediúnicas, sincero, verdadeiro e fiel mensageiro de Jesus. Curioso é que os primeiros trabalhadores do Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança chamavam essa homenagem de Festa da Mediunidade, pelos variados dotes mediúnicos de João Batista e o trabalho de desobsessão que a casa desenvolve. Aí está o que nós temos sobre João Batista. Então, grato, meus queridos, pela atenção, desculpe os tropeços, boa noite a todos, com as bênçãos de Jesus, Maria de Nazaré e João Batista. Obrigado por tudo. Amanda, obrigado nós pela palestra, muito bem elaborada, muito compreensiva, muito didática, e nada a reparar com esse contratempo aí que independe da sua vontade, independe da nossa, isso faz parte da tecnologia. Parabéns, e em nome de todos, muito obrigado, tá? A seguir... Eu é que agradeço. Pois não. A seguir, nós vamos dar continuidade ao trabalho, né, na prece final. Excepcionalmente, hoje, como a Amanda está saindo de uma gripe forte, ela pediu para declinar e não fazer a nossa prece. Então, quem deverá fazer é o nosso companheiro Paulo Bittar, que vai fazer a prece final. E eu queria pedir aos passistas SEACE que estão presentes aqui nosso estudo, que se coloquem em disposição do plano espiritual durante a prece do Bittar, para que todos vibrem em favor dos presentes, seus familiares e necessitados, cujos nomes se encontram nos nossos livros de irradiação. Paulo Bittar, por gentileza, você podia fazer a prece de encerramento? E convém você fechar o microfone da Amanda, por favor. Tá? Isso. Bom, meus irmãos, vamos então agradecer a Jesus por podermos estar reunidos nesse mês em que se comemora o seu aniversário, o seu natalício, sua vinda à Terra. Um mês muito especial, de muita alegria, de muito carinho em nossos corações, exatamente e certamente pela presença em nossas lembranças do Mestre. Doce Jesus, agradecemos a Ti por todo o Teu sacrifício a nosso favor há tempos imemoriais. Agradecemos pela Tua paciência, pela Tua tutela, pelo Teu guiar, pelo Teu aconselhamento, por tudo que nos é positivo e favorável para o nosso desenvolvimento como espíritos imortais que somos. Não podia deixar de ser, Senhor, e pedimos para que continue nos abençoando, que abençoe nossa casa. Pedimos a nosso patrono, João Batista, que Amanda tão bem
esclareceu na noite de hoje sobre sua atuação, aos mentores espirituais de nossa casa, tão próximos a nossos corações, às nossas vidas, que nos amam tanto e com certeza são amados em reciprocidade. Abençoa-nos a todos, doce amado Senhor, abençoa nossas famílias nesse mês tão querido, nossos amigos, nossas cidades. Abençoa, Senhor, na verdade, toda a humanidade terrestre nessa época tão conturbada e tão difícil. Envolve-nos, Senhor, com a tua paz, com o teu amor, com a tua luz. Permanece conosco, por hoje e sempre. Que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão dirigente, Eduardo. Em nome do nosso amado Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre Divino, em nome do nosso mentor principal da nossa casa, João Batista, homenageado através do estudo da Amanda na noite de hoje, e em nome de todos os nossos amigos espirituais presentes nas nossas casas nesse momento, nos assistindo, eu dou por concluído o estudo evangélico doutrinário virtual da noite de hoje. Que Jesus nos acompanhe pelo resto da semana. Que assim seja. Muito obrigada. Obrigado a você, Amanda. Muito obrigado a todos pela presença. Tchau. Ih, Ricardo Obrigado Rojas. você. Obrigada, Parabéns, Amanda. Boa Amanda. noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Beijo. Obrigado, Melhoras, Eduardo. Amanda. Boa noite. Melhoras, Amanda. Obrigada. Paulo. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite a Boa todos. noite, gente. Forte abraço. Boa noite. Boa noite. Forte abraço Boa para você. noite a Boa noite. todos. Valeu.